Essas duas laterais do motor, tanto essa como essa daqui, eu acabei esquecendo que a gente precisaria aplicar massa. Apesar de que na hora que eu apliquei o fundo fosfatizante eu tinha avisado, tá? Como procedimento de aplicar massa, os detalhes da massa, eu já tenho tudo isso bem detalhado na minha série de vídeos pintura, princípios de pintura com PU, tá? Então eu optei por não mostrar a aplicação da massa, porque isso já foi bem explicado na parte do vídeo de PU, tá? Aqui eu usei uma massa ultralight comum, não é uma massa de poliéster, nada demais. Como eu tinha dito anteriormente, eu só resolvi aplicar a massa depois que eu já tinha aplicado o fundo fosfatizante para garantir a máxima aderência. Claro que no momento de nivelar eu usei lixa 220 para desbaste e 320 para acabamento. E claro que eu acabei removendo boa parte do fundo fosfatizante ao redor da correção com massa. Então antes de efetuar a pintura, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar novamente o fundo fosfatizante, apenas nas partes aonde ele chegou no metal de novo, tá legal? Então é o que eu vou fazer agora. Aqui da mesma forma que na primeira vez, se ficar aparente ali, ó, a massa, isso não tem problema. O importante é que ela fique coberta. Nem tanto a massa não representaria um problema. O que representaria um problema seriam as partes que voltaram a ficar expostas do alumínio, tá? Então na verdade aqui é só mais uma vez, igual eu falei na primeira aplicação, é mais uma empoeirada do que qualquer outra coisa. Agora a gente já vai para outra ali. Da mesma forma é mais uma empoeirada. Vai precisar cobrir completamente, dando mais uma atenção especial, principalmente a borda, que é onde fica normalmente uma parte mais sensível ali, tá? Então aqui eu estou aplicando mais uma vez. Agora é só esperar secar para poder vir com a tinta. Bom, então essa parte agora já tá pronta. Enquanto seca o fundo fosfatizante que a gente aplicou naquelas duas peças, eu vou tirar os parafusinhos aqui do cilindro, tá? Que eu vou daqui a pouco tirar todo o empapelamento dele, tá? Mas o objetivo agora não é mostrar o empapelamento, e sim essa parte do cilindro. Como vocês observaram, eu coloquei os parafusos aqui para proteger as roscas. Isso aí eu fiz em todas as roscas do motor. Aqui viria essa peça aqui parafusada. Por quê? Porque essa peça ela tem duas funções. A função estética para fechar esse buraco. Pô, mas por que eles deixaram esse buraco, sendo que desse daqui não tem o buraco? Porque aqui os prisioneiros que prendem o cilindro, eles vão até em cima. Desse lado eles não vão por um motivo simples, porque aqui precisa ter a parte da corrente de acionamento do comando no cabeçote, tá? Então qual que é a dupla função dessa peça? Uma é estética e a outra é ajudar de certa forma na dissipação do calor, apesar de que ela está pouco apoiada, está tendo pouco contato mecânico com o cilindro em si, tá bom? Então conversando com o Ricardo, mostra aqui embaixo agora, Bianca. Conversando com o Ricardo, esse daqui eu acabei não mostrando, que é o motor de arranque, tá? Que tá bem feio. Algumas peças a gente vai pintar de preto, mas essas três em particular eu vou usar o preto fosco vinílico. Por quê? Para justamente, como é uma moto customizada, pintada no gosto do Ricardo, eu sugeri que essa peça fosse preto fosco, e ele aceitou a sugestão. E eu espero que fique de fato bom da maneira que eu imaginei que ficaria dentro desse tema, vamos dizer assim. Tá legal? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai preparar um pouquinho de preto fosco vinílico para pintar só essas duas pecinhas e o motor de arranque, tá? Então o motor de arranque,
eu não vou desmontar, é claro. O que que eu fiz aqui? Eu já dei uma boa lixada nele com uma lixa 320, tá? E o que que eu vou empapelar aqui? Eu vou empapelar essa parte que vai lá para dentro do motor com um anel de vedação, e a parte aqui onde vem preso o fio do automático, tá bom? Então eu vou empapelar o que eu não quero que pinte e a gente já vai voltar. Bom, aqui eu já preparei e catalisei o preto fosco vinílico. Eu não mostrei porque ele é absolutamente a mesma coisa, como eu já falei no vídeo onde eu pintei o motor da mobilete. Ele é absolutamente a mesma coisa que o fundo fosfatizante. Ele é um fundo fosfatizante preto, ou o fundo fosfatizante seria um preto fosco vinílico sem o pigmento, tá? Composição química é a mesma, a catálise é feita da mesma forma, duas partes da tinta para uma de catalisador. Não é para diluir, não pode diluir, é para aplicar do jeito que ele veio. De todas as tintas que existem, eu acho que o preto fosco vinílico é a mais versátil de todas, porque ele pode aderir em qualquer superfície galvanizada, zincada, a boa parte dos plásticos, alumínio, ferro, enfim, você consegue um acabamento ótimo com uma resistência fora do normal em relação a solventes, alguma coisa assim, tá legal? Então, preto fosco vinílico é uma tinta excelente e bastante versátil. Então agora eu vou colocar ela aqui. Bom, improvisei um suporte aqui para a gente conseguir pintar por baixo da peça, tá bom? O preto fosco vinílico, ao contrário do fundo fosfatizante, ele cobre muito mais rápido. Pela própria pigmentação dele, ele vai esconder os defeitos muito antes do fundo fosfatizante, cujo objetivo não é esconder defeito nenhum. Aqui ela já deixa toda a peça preta, tá? Então é uma peça com detalhes também, mas nada. Se você já passou por aquela etapa de pintar de repente um cilindro, isso daqui é brincadeira, tá? Brincadeira de criança. Então você vai tomando cuidado com os cantinhos para que não fique nada sem tinta. Coloquei ela nesse pequeno suporte. Eu vou mostrar só uma, mas eu vou fazer exatamente a mesma coisa na outra. Coloquei nesse pequeno suporte para facilitar a pintura. Não esquecendo que essa é a parte de trás da peça. Tá? Então primeiro eu estou pintando aqui, vou esperar ela secar por alguns minutos. Depois eu vou inverter. Vou colocar ela em cima de um outro suporte, por exemplo. Só virando a partir do momento que ela secar aqui, porque essa parte, mesmo que fica uma pequena marca, não vai ser crítico pro acabamento da peça. E aí depois eu já venho e vou pintar outra. Então agora a gente vai esperar pelo menos uns 10 minutos para que essa região aqui seque. Mas hoje vai secar bem rápido porque tá calor. A peça não tá muito firme, mas é melhor deixar ela aí do que apoiada no papel. Tá, então aqui é onde a gente vai procurar dar um acabamento melhor, porque a parte que vai aparecer, ela tem o mesmo pesadelo que o cilindro, ela tem muitas aletas, muitas reentrâncias, então você tem que tomar bastante cuidado como que você vai jogar a tinta. Bom, já finalizei as peças, tá bom? Pouca tinta, agora a gente vai deixar ela secar. Tá legal? Agora é só deixar ela ali, eu vou esquecer dela e agora a gente pinta o motor de arranque. O motor de arranque, eu optei por prender nessa ferramenta, só para manter ele numa posição que eu consiga acessar todos os pontos dele e não precise ficar manuseando depois, o que pode acabar marcando a peça. Então aqui é uma camada fina, ó, mesmo porque ele já era preto, simplesmente para dar uma cor. O segredo com o preto fosco vinílico é sempre aplicar uma camada fina, não adianta você carregar em situação alguma. Ele sempre vai ficar fosco, igual depois que eu terminei de pintar aquelas duas pecinhas, a Bianca falou pra mim: papai, mas não ficou fosco. Mas não ficou fosco porque tá molhado, igual agora.
Depois que secar, vocês vão ver que fica completamente fosco, tá? Então estudem a peça que vocês estiverem pintando para que vocês consigam prender numa posição que vocês consigam acessar todos os locais que você pretendem pintar, preferivelmente sem ficar mexendo, tá? E dando mais atenção, conhecendo a peça, dando mais atenção para prioridade para deixar um melhor acabamento nas partes expostas do que na não exposta. Então, por exemplo, antes de prender ela aqui, eu joguei um pouco de tinta aqui por baixo, tá? Por quê? Porque ali simplesmente ele precisa ficar pintado, mas não vai ser com o melhor acabamento do mundo, tá? Um bom acabamento você vai ter que deixar nessa parte de cima aqui, porque efetivamente é a parte que aparece, tá bom? Então praticamente o preto fosco vinílico aqui já foi aplicado, agora é só a gente deixar a peça secar. Bom, agora chegou a hora de eu pintar as peças que serão preto Cadillac, preto brilhante. Para que você use um preto brilhante, não pode ser um preto fosco vinílico, então é um PU, tá? E não, já está preparado, catalisado e diluído. Pô, Tonela, por que você não mostrou? Para não ficar repetitivo e porque eu já mostrei quando a gente preparou laranja, tá? Quando a gente preparou laranja. Então, a única diferença que existiu, e eu não sei exatamente o motivo disso, eu comprei um preto Cadillac universal, não foi uma tinta preparada pelo Kleber nem nada, ele já tinha uma tinta pronta lá. A mistura com catalisador, no lugar de ser 5:1, ela foi 4 partes de tinta para 1 de catalisador, mas já vem o catalisador específico, então não tem o que dar errado. Se você tem dúvida, basta você ler a instrução do fabricante, tá legal? Então a Bianca vai mostrar, o que eu vou pintar são as duas tampas de válvula e a tampinha do filtro de óleo ali, tá legal? Então a pintura nesse caso vai ser a mesma coisa que a gente fez com o restante das peças, tá? Lembrando que quanto mais brilhante essa daqui ficar, melhor, mas por outro lado a gente não pode carregar na tinta para que não ocorra um acidente, tá? Então fazendo os cantinhos primeiro, a primeira é só sujar a peça, vou empoeirar ela todinha, tá? Depois que ela estiver completamente empoeirada, aí sim eu vou tentar dar um acabamento nas partes que vão ficar mais expostas, aqui e aqui. Eu não vou ficar tentando dar uma de herói aqui no meio, que praticamente não vai aparecer, só para puxar um pouquinho mais de brilho e correr o risco de ter que começar tudo de novo, tá? Então eu vou começar empoeirando toda a peça. Bom, as 3 peças já ganharam a primeira demão, tá? E então isso daí vai criar o que? Vai criar uma superfície, vamos dizer assim, pegajosa para a segunda demão, que eu só vou dar 2 nessas peças aqui, e sem carregar muito também, para que a segunda demão ela consiga se aderir da melhor forma possível, tá certo? Então agora eu vou esperar secar em torno de 10 minutos, só para que ela seque ao toque, para que eu possa aplicar a segunda demão. Bom, eu já estou aplicando a segunda demão e última, para que a camada de tinta não fique grossa demais, porque como a gente já sabe, essa peça ela vai esquentar muito mais do que a pintura de um carro, tá legal? Então uma dica, o preto Cadillac é para ser a tinta mais brilhante de todas, e você conseguiria até fazer um brilho equivalente a um espelho com ela. Nesse caso nunca vai ficar igual a um espelho, por quê? Porque o alumínio é uma superfície áspera, rugosa, a gente não tirou a rugosidade dele, a rugosidade dele não foi nivelada com nenhum tipo de massa ou de alguma coisa assim, não foi aplicado o fundo PU, que ele teria essa função também. Então a gente vai ter que considerar o seguinte, nessa situação a tinta vai brilhar e ninguém vai polir uma peça dessa depois de pintada. O resultado que ficar é o que a gente espera. Então qual é a diferença básica de você pintar essa peça para você pintar por exemplo, um paralama de um carro? O paralama de um carro, mesmo que em um lugar fique uma casca de laranja mais forte, no outro fique mais liso, ou eventualmente até um pequeno escorridinho em algum canto, quando você for fazer o polimento, que você vai lixar tudo, você consegue igualar toda a superfície. Como aqui não vai ser polido,
você tem que tentar deixar a textura da tinta o mais uniforme possível. E como é que você vai fazer isso nessa situação? Sem dar uma demão carregada, praticamente só empoeirando, que foi o que eu fiz aqui. Vai ficar um pouco mais grossa a pintura? Vai, mas vai ficar brilhando, e é o que interessa pra gente nesse momento, tá? Para esse tipo de acabamento. Então, se você simplesmente der uma demão assim, ó, aqui eu só estou fazendo uma demonstração, olha lá, ela só vai ficar um pouquinho fosca, é praticamente da mesma forma que você aplicou o preto fosco vinílico. Pula para outra ali, Bianca. Praticamente da mesma forma que você vai aplicar o preto fosco vinílico, com a diferença que, pela composição dessa tinta, ela vai te apresentar um brilho bem diferente do que se fosse um preto fosco. Tá legal? Então agora a gente vai deixar essas peças secarem, tá? E depois a gente vai ver o resultado do trabalho. Bom, esse é o resultado final do nosso trabalho de pintura. Agora eu vou poder entregar pro Ricardo. Infelizmente eu não vou poder acompanhar a montagem do motor e eventualmente eu não vou ver a moto montada. Tá legal? Mas como o objetivo aqui foi simplesmente mostrar a parte da pintura e a gente não detalhou a mecânica em momento algum, tá bom? Esse é o resultado de acordo com o pedido que ele me fez em relação ao acabamento e as cores que ele gostaria. Tá legal? Então, como a intenção do vídeo foi mostrar que é possível você pintar peças de alumínio e conseguir um bom acabamento usando os materiais corretos, tá legal? Então eu acredito que essa pintura que a gente fez vai ter um acabamento duradouro, não vai correr o risco aí de ficar descascando eventualmente, nem por causa do calor e também não por causa de uma agressão ali, se cair um solvente ou mesmo uma gasolina, não vai ser capaz de arrancar a tinta, porque foi usado um produto de qualidade. Como última dica que eu dou, mais importante até do que todo o serviço que você vai fazer, vocês perceberam que eu usei vários produtos, o fundo fosfatizante, depois eu usei o laranja, depois eu voltei para o preto fosco vinílico, depois eu fui pro laranja de novo, porque eu tinha esquecido aqui, depois o preto brilhante. Em cada etapa é importante que você faça exatamente a limpeza do teu equipamento da melhor forma possível, porque senão a falta de limpeza pode comprometer a etapa seguinte, ou pior ainda, você pode perder todo o teu equipamento. Tá legal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida vocês entrem em contato. Muito obrigado por verem os meus vídeos.